galera, beleza? Hoje é mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai entender como exportar para TXT, beleza? Aí, numa tabela do nosso Delphi, ok? Bom, eu tenho aqui o projetinho já, onde nós temos dois botões. Esse aqui não faz nada, que é o que a gente vai programar, e a gente vai copiar desse cara aqui, né? A gente vai fazer a mesma programação dele, tá? Que quando a gente exporta, ele abre para a gente um local para a gente salvar o arquivo. Vou colocar o nome, por exemplo, de tabela prod, tá? Vou colocar aqui para minha área de trabalho e vou salvar. Feito isso, ele mostra para a gente, né, o caminho da onde ele foi salvo, já está aqui do lado, né, e mostra na memo o nome dos produtos que foram exportados para o arquivo. Beleza? Abrindo o arquivo, a gente então tem, não salvar esse aqui, que era o que já estava aberto. É aqui então a nossa tabela já com o nome, o código, né, o valor e a quantidade de produto em estoque. Beleza? Então, sem muita enrolação, bora programar. Bom, vou abrir então aqui nosso botão. Lembrando que para isso eu usei, né, um memo, um save dialog, que é bem semelhante, né, ao open dialog, tá? E o nosso botão aqui. Então vou abrir ele e vamos ver, né, o código. Vamos entender primeiro o que foi feito e depois a gente faz o código no botão de baixo. Bom, a primeira coisa que a gente fez é criar uma variável do tipo export file, né? Que eu fiz aí para que a gente possa criar um arquivo de exportação, tá? Que é do tipo test file. Logo após, eu executei o meu save dialog e falei, ó, eu vou criar um arquivo, né? E dentro do meu arquivo que eu estou criando, né, que é do tipo texto file, eu vou salvar ele com esse nome e a minha extensão. Esse file name, se vocês lembram do OpenDialog, né, ou se vocês não conhecem, você consegue digitar o valor aí para você abrir ou então para você executar, beleza? Depois eu abro um try e dentro dele eu faço um rewrite. O que eu estou fazendo? Eu estou, a grosso modo, fazendo a releitura do meu arquivo que está sendo montado. Essa questão aqui, ó, essa variável espaços, ela me monta uma estrutura onde eu consigo montar uma cadeia de caracteres, onde eu consigo padronizar o tamanho que eu quero, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga este alinhamento aqui, ó, né? Que a gente consiga alinhar os nossos itens de forma ordenada. Senão ia ficar tudo junto, né? Ia ficar uma coisa meio esquisita, assim, ó, meio ruim de entender, né? Tá? Então, feito isso, a gente aí consegue ter então essa tabulação do nosso TXT, tá? Depois eu venho aqui e dou o carry first, né? O que que é esse carry first? Eu faço com que a minha query, né, ou a minha tabela, volte para o seu início. Então eu faço para que o meu índice volte lá para o meu primeiro registro, beleza? E depois aqui a gente faz um while, né, not, óbvio, que é, enquanto o meu arquivo não acabar, end of file, enquanto ele não acabar, ele vai executar esse bloco para mim. E esse bloco nada mais é do que eu escrever, né, o meu arquivo e a minha query. Beleza? Vocês vão ver que tem uns negocinhos aqui que eu coloquei a mais, né? O que que é? Isso aqui é eu montando a minha string para que eu consiga manipular o tamanho ideal para ela. Beleza? Depois que eu faço toda a questão de escrever, né, os meus campos das minhas queries, perceba que aqui eu tenho a quantidade, valor, nome e ID, eu então carrego somente o nome na minha memo, beleza? Tudo isso eu estou sendo referente ao primeiro registro da minha query. E quando que eu mudo para o próximo registro? Nessa linha, onde eu faço com que o índice vá para o próximo. Então, para a linha 2, próximo, 3, 4, 5, por diante, até o fim do meu arquivo. Beleza? Depois que eu terminei aqui o nosso while, né, o nosso loop, eu venho aqui e exibo essa mensagem, aonde ele mostra para mim o caminho que foi salvo, né,
e também mostrando para o usuário que foi salvo e está tudo belezinha, ok? E aqui dentro dele eu já dou o fechamento do meu arquivo, beleza? Então, bora realizar isso lá no outro botão. O que é a primeira coisa que eu fiz lá, gente? Eu criei, né, a nossa variável, vou colocar um novo nome aqui, eu vou colocar só arquivo, tá? E esse cara vai ser do tipo text file, né? Text file. Se a gente olhar lá em cima, text file, beleza? Depois que a gente faz isso, eu venho e faço o meu if, né, do meu save dialog. O meu save dialog ele é muito semelhante à execução de um open dialog, tá? Então eu venho, execute, dou um begin e end. Aqui eu vou dar aquele assim from file, né? Então eu vou copiar porque é chato escrever essa palavra aqui. Então eu vou dar aqui, tá? E a partir daqui, o que eu quero? Eu quero que o meu arquivo, né, seja salvo. Com que nome? Com saveDialog.filename, com o filename que eu digitar, mais a minha extensão txt. Feito isso aqui, então a gente já tem pronto a parte do nosso file. Aqui então agora eu abro um try, né? E dentro do try eu dou um rewrite. Dentro do rewrite, que eu estou reescrevendo o meu arquivo, eu vou então colocar o meu arc, tá? Porque não é mais, né, o export file, que a gente mudou aqui agora é arc. Beleza? Eu já vou colocar aqui embaixo, para adiantar, esse close file, porque ele libera, né? Então aqui não é close file, é arquivo. E se a gente voltar lá embaixo, eu estou chamando o espaço, né? Espaço, né? Que vai receber um valor X, tá? Esse espaço, né? É espaço, por isso que deu errado aqui, ó, tá? Por que eu não estou declarando ele aqui? Porque a gente já declarou ele lá em cima como uma variável pública, tá bom? Eu vou copiar esse cara porque ele tem uma quantidade de espaços aqui, né? Já pré-definidos lá para não desalinhar lá embaixo, tá bom? Aqui tem tudo isso aqui é espaço, tá bom, gente? Então depois que eu fiz isso, a gente faz o quê? A gente vai para nossa query, ó. Então a gente vai agora para nossa query e faz o carry first e depois faz o nosso loop. Então, query prod, né? Ponto first, eu coloco a minha query para o primeiro registro, né? E agora eu faço while not, né? A minha query prod ponto end of file begin end. Aqui sim, agora eu começo a fazer a parte de extração, tá? Eu já abri a minha query, agora eu vou fazer a minha extração. Então, eu vou colocar o write, né? Vou abrir. Write de quem? Do meu arquivo. E eu vou pegar a minha query agora. Se a gente olhar lá em cima, a gente pega a query pelo nome dela, que é esse aqui, tá? Eu vou fazer o primeiro e depois eu vou copiar o resto, tá, gente? Para vocês entenderem qual é o processo aqui. Então, é query prod ponto field by name, né? Field é field name, né? Field by name, esse não é field, por isso que não apareceu aqui, ó. Field by name. E aqui eu vou colocar o nome da minha query. Então, venho aqui, botão direito, Fields Editor, né? Venho aqui, ID produto, ponto has string, tá? Porque é um campo string que está retornando, ó. Beleza? Para a gente não deixar todo mundo junto, né? Tudo grudado, né? Lá na string, eu vou colocar o quê? Mais. E aqui eu não vou utilizar a nossa variável espaço, eu só vou dar um espaço mesmo, tá? Porque a gente tem poucos itens e ele vai fazer concordância lá. Se não, a gente pode usar o copy também lá com o espaço. Beleza? Então, aqui a gente já fez o nosso primeiro arquivo. Só que a gente tem 4, né? Então, eu vou pegar esse cara, vou dar um Ctrl C e vou copiar mais 4 vezes. Cada um agora
vai receber o seu. Só que aqui tem um problema, gente. Aqui eu estou escrevendo a primeira linha, né? Só que quando for para a segunda linha, eu vou continuar na frente? Não, eu preciso fazer a quebra de linha. E para mim fazer a quebra de linha, eu vou vir nesse último, né? Esse último... nessa última coluna que a gente tem da nossa tabela e vou colocar o ln, tá? O ln, quem lembra de Pascalzinho, tá? Faz com que ele quebre a linha, tá? Então ele vai escrever na primeira linha, na primeira linha, na primeira linha, ele vai escrever e quebra a linha. Se eu colocar aqui o ln em todas, ele vai quebrar a linha para todos os códigos, então vai ficar todo zoado. Então a gente escreve primeiro e somente no último, né, campo aí a gente faz a quebra de linha, beleza? Depois disso, eu vou pegar o meu memo, lines, perdão, .add, e eu vou colocar a nossa query aqui. Beleza? Feito isso, então, nós já alimentamos, né, a nossa extração aqui dos nossos campos, já alimentamos a nossa memo, e agora eu vou para o próximo registro. Então, query prod.next. Aqui, então, agora eu faço o quê? Ele pega, ó, carry first. Então, ele vai, faz o primeiro item, primeiro item, primeiro item, primeiro item. Próximo, segundo. Vai, terceiro, vai até o fim do nosso arquivo. Beleza? Então, ó, se a gente for olhar aqui, já está praticamente tudo igual, né? A gente fez o memo, a gente fez a query prod. O que a gente não tem ainda é o copy, mas eu vou mostrar para vocês primeiro como ele sai e depois a gente vai fazer esse copy, tá? Então, o que que falta? A gente fazer esta mensagem aqui. Essa mensagem eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, tá, gente? Que é só, né, um show message e mostrando para mim o caminho da onde ele foi, tá, gravado. Beleza? Então, ó, se tudo estiver correto, eu já consigo fazer a exportação do meu arquivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos executar e eu vou exportar. Ele abre para mim a janela e eu vou colocar aqui tabela. Vou colocar tab prod, tá? Prod. Para ficar diferente. Tab prod e vou salvar na minha área de trabalho. Então, ele já deu o caminho e o nome do nosso arquivo. Vou minimizar aqui, ó, tab prod. E olha como ele fica todo torto, né? Ele não fica alinhado, ele não fica como aqui, ó, que a gente fez lá. Para a gente fazer esse alinhamento, né, a gente precisa da nossa variável espaço, tá? E a gente vai utilizar aqui um comando, né, uma função do Delphi, que é o copy, beleza? Para quem não conhece o copy, eu tenho uma aula de copy e pós aí, beleza? Vai estar no card, é só você dar uma olhadinha depois, ok? Então, dentro do nome aqui, né, que é o nosso mais problemático, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir parênteses aqui e vou colocar a nossa função de copy. O que que a nossa função de copy pede? Ela pede da onde você está tirando o começo e o fim. Beleza? Então, aqui no nome prod, eu vou vir, vou tirar esse cara daqui, ó, porque esse cara nem precisa, né? Vou tirar esses caras, como a gente deu Ctrl+C e Ctrl+V aquela hora, ele copiou tudo. Então, vou colocar aqui o mais, espaço, né? E dentro desses espaços agora, eu vou colocar o início. Então, ele vai pegar desde a primeira letra, né? Desde o primeiro, até a casa 25, ó. Então, ele vai começar do primeiro até a casa 25. Beleza? Então, aqui a gente já, né, conseguiu fazer aqui o nosso copy. Só vou terminar com outro fechamento e a gente já tem aqui a nossa primeira linha. Vamos fazer isso também com o valor. Então, ele vai receber, né? Aqui eu vou fechar. Deixa eu dar um del aqui. E vou aqui no nosso começo também fazer um copy, tá? Opa.
Então, aqui a gente vai pegar a query produtos, mais espaços. Lembre-se que aqui eu estou montando, né, uma string. Então, eu estou pegando o valor do meu produto e estou adicionando no mesma string aqueles espaços, para que depois eu consiga manipular o tamanho e definir isso no arquivo, tá bom? Então, vírgula 0,8 do começo ao final. Beleza? Então, se a gente for olhar agora, a gente já tem os copies e também já temos aqui o memo carregado. Se tudo tiver certo, a gente vai agora gerar um arquivo que vai estar identado. Beleza? Eu vou exportar e agora eu vou colocar aqui tabela, vou colocar o nome cheio, tabela produtos 2, tá? E vou salvar aqui na minha área de trabalho. Ele salvou. Ó, aqui ele está pegando até o nome errado, ó. Então vamos ver por que a gente está pegando, ó. Porque a gente está pegando o ID, ó. Tá? Depois a gente faz essa alteração aqui. Era só colocar nome prod. Mas vamos colocar aqui então, tabelas produtos 2. E agora a gente vê que ele está totalmente alinhado. Beleza? Para a gente ajustar aquela questão do nome, é só eu pegar o nome produto aqui e colocar aqui. Beleza? Então, feito isso, agora eu vou salvar, exportar e vou colocar qualquer coisa, vou colocar tab 2, só para a gente ver, né, ele demonstrando aqui os valores corretamente na nossa memo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, volta aí o vídeo. É bem bacana isso, porque é muito utilizado quando você precisa fazer, né, a leitura de arquivos, de, por exemplo, de boleto, ou enfim. Muitos sistemas usam esse tipo de exportação, ok? Do mais, se vocês gostaram, compartilhe aí o canal, se inscreva, ative o sininho para continuar, né, tendo mais vídeos aí, beleza? No mais também, se você não entende muito de Delphi, eu tenho um curso que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Que ele ensina aí desde o básico e tem um projetinho bacana no final para a gente trabalhar, beleza? Do mais, eu agradeço e até a próxima.